Olá, meninos e meninas, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e hoje nós vamos aprender o triângulo e seus elementos. Primeiro, vamos distinguir as partes de um triângulo. Todo mundo sabe que um triângulo é uma figura com 3 lados. Toda figura que tem 3 lados é um triângulo. 1, 2, 3. Todo triângulo tem os lados. Então, aqui são os lados do triângulo. Por exemplo, o triângulo ABC. Eu tenho o lado AB, o lado BC e o lado AC. Então, todo triângulo tem 3 lados. Todo triângulo também, nós já aprendemos no vídeo anterior, que o encontro entre 2 semirretas formam ângulos. Então, se o triângulo tem 3 lados, ele também tem 3 ângulos. Os ângulos do triângulo são ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então, um triângulo tem 3 lados e um triângulo tem 3 ângulos. Ângulos o quê? Internos, ou seja, dentro do triângulo. Esses pontos que encontram as retas, eu chamo de vértice. Então, se um triângulo tem 3 lados, ele também tem 3 vértices. Aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Todo triângulo também tem ângulos externos, ou seja, o ângulo do lado de fora do triângulo. Então, se eu esticar aqui, forma um ângulo. Se eu esticar aqui, forma outro ângulo. E se eu esticar aqui, forma outro ângulo. Este e este são os ângulos externos do triângulo. Então, os ângulos externos, se o triângulo tem 3 lados, ele também tem 3 ângulos externos. Agora, os ângulos que estão do lado de dentro, eu chamo de ângulo interno. E os pontinhos de encontro das retas, eu chamo de vértice. Então, conhecendo o triângulo, a gente tem todo triângulo, uma figura de 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, mais de 3, porque se eu puxar aqui tem outro, se eu puxar aqui tem outro, se eu puxar aqui tem outro e outro. Perdão, desenhei aqui errado. Então, são, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos externos. E o triângulo também tem os vértices, que são os pontos de encontro. 3 vértices. Agora, nós vamos aprender a classificação dos triângulos. A classificação dos triângulos. Ele pode ser classificado de 2 maneiras. Primeiro, quanto aos lados, ele pode ser classificado de acordo com os lados. Nós temos o triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais, ou seja, esse lado igual a esse, igual a esse. Por exemplo, todos os 3 vale 3 centímetros. Então, é um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais. O próximo triângulo que nós temos para classificá-los quanto aos lados é triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que tem apenas 2 lados iguais. São esses 2 lados aqui, iguais. Então, triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles, apenas 2 lados iguais. E nós temos também o triângulo escaleno. Triângulo escaleno é o triângulo que tem os 3 lados diferentes, ou seja, esse é um valor, esse é outro valor e esse é outro valor. Então, nós podemos classificar os triângulos de acordo com os seus lados. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. E triângulo escaleno, 3 lados diferentes.
A classificação quanto aos ângulos. Nós temos o triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo significa aquele triângulo que os três ângulos aqui internos são menores que 90 graus. Então, todos os três ângulos aqui de dentro, se eles forem menores que 90 graus, ele será acutângulo. Segundo triângulo, triângulo retângulo. É aquele triângulo que tem pelo menos um ângulo igual a 90 graus. Ou seja, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo igual a 90 graus. Toda vez que a gente vê o quadradinho e a bolinha, significa o ângulo de 90 graus. E o último triângulo, triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. Ou seja, se um dos ângulos for maior que 90 e menor que 180, esse triângulo é obtusângulo. Então, voltando. Triângulo acutângulo, todos os ângulos menores que 90 graus. Triângulo retângulo, um ângulo igual a 90 graus. E triângulo obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus e menor que 90 graus. Então, podemos classificar os triângulos de duas maneiras. Quanto aos lados, triângulo equilátero, três lados iguais, triângulo isósceles, dois lados iguais, e triângulo escaleno, os três lados diferentes. Também podemos classificar quanto aos ângulos. Triângulo acutângulo, os três ângulos menores que 90 graus. Triângulo retângulo, um ângulo igual a 90 graus. E triângulo obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus e menor que 90 graus. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, ou seja, os ângulos do lado de dentro, sempre será igual a 180 graus. Por exemplo, aqui eu tenho o triângulo ABC, quer dizer, o ângulo A mais o ângulo B e mais o ângulo C, a soma dos três tem que dar sempre 180 graus. E aí eu tenho o ângulo externo aqui, Y. Se eu juntar o C mais o Y, forma meia volta. E todo mundo sabe que meia volta vale 180 graus. Então, o ângulo C mais o ângulo Y forma também 180 graus. Por exemplo, se eu pego esse mesmo triângulo aqui, ABC, esse ângulo vale 60, esse vale 70 e esse vale 50. Todos três são ângulos menores que 90 graus. Então, eu já sei que esse triângulo é um triângulo acutângulo, porque os três ângulos são menores que 90 graus. Mas a soma deles tem que dar sempre 180. 60 com mais 70, 130. Com mais 150 vai dar 180. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, calcular a medida x indicada na figura. A figura que eu tenho aqui é um triângulo. Eu quero calcular o valor do x. O que eu sei? Que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre tem que ser igual a 180 graus. Então, eu sei que esse ângulo A, que vale 75 graus, mais esse ângulo B, que vale 2x, e mais esse ângulo C, que vale x, a soma dos três tem que dar 180 graus. Formou-se uma equação. Então, eu vou resolver essa equação. Isso porque a soma dos três ângulos internos do triângulo sempre será igual a 180 graus. Para isso, eu vou separar letra antes do igual, número sozinho, depois do igual. Primeiro, as duas letras que eu já tenho antes do igual é 2x e mais x.
igual. O número que eu já tenho depois do igual é 180. Aqui eu tenho 75 graus. Ele é número, tem que ficar aqui depois do igual. Não tem sinal no 75, é mais. Ele vem para depois do igual, vira menos 75. 2x mais x, aqui é como se fosse 1. 2x mais 1x, 3x igual. 180 menos 75, 5, 7 fica 0 e 1. 105 graus. Eu quero achar o valor do x. X é igual 105, que eu tenho aqui, sobre o número da frente, que é 3. E aí basta dividir. Fração significa divisão. 105 dividido por 3, que vai dar 35 graus. Então, no problema pediu, calcule a medida x indicada na figura. O x vale 35 graus. Exemplo da letra B. Quais as medidas dos 3 ângulos internos do triângulo? Classifique este triângulo quanto aos ângulos. Então, eu quero saber quais as medidas dos 3 ângulos internos do triângulo. Eu quero saber a medida do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. O ângulo A, eu já sei quanto que ele mede. Quadradinho bolinha, ele vale 90 graus. Aí eu tenho que calcular o ângulo B, que é igual a x, e tenho que calcular também o ângulo C. O ângulo C, que vale x mais 10 graus. Só que para mim calcular o ângulo B e o ângulo C, primeiro eu preciso achar o valor do x. O que que eu sei? Que se eu somar os 3 ângulos internos do triângulo, a soma deles vai ser igual a 180 graus. Então, se eu somar o ângulo B, que é x, mais o ângulo A, que é 90 graus, e mais o ângulo C, que é x mais 10 graus, a soma dos 3 vai dar 180 graus. Formou uma equação, vou resolver essa equação. Letra antes do igual. As letras que já estão antes do igual é x e mais x. Depois do igual, eu já tenho o 180. Mais 90 é número, vem para depois do igual, vira menos 90. Quando eu troco de lugar, eu troco o sinal. Mais 10 é número, vem para depois do igual, vira menos 10. X mais x, quer dizer 1, é como se fosse 1 aqui, 1x mais 1x, 2x, igual. 180 menos 90, 90. 90 menos 10, 80. Eu quero achar o valor do x. X é igual 80, que está aqui, sobre o número da frente, que é 2. X vai ser igual 80 dividido por 2, 40. Então, quer dizer que o x ele vale 40 graus. Mas não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando os 3 ângulos internos do triângulo. Já sei que o ângulo A, quadradinho bolinha, ele vale 90 graus. O ângulo B vale x e o x é igual a 40 graus. Então, o ângulo B vai ser igual a 40 graus. E o ângulo C vale x mais 10 graus. O x vale 40 com mais 10, então quer dizer que o ângulo C vai ser igual a 50 graus. Então, o ângulo C, 50 graus, o ângulo B, 40 graus e o ângulo A, 90 graus. Como que eu sei se está certo? 90 mais 40, 130, com mais 50, 180, tá certinho. Só que não pediu só isso. Pediu também, classifique este triângulo quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, eu tenho 3 classificações. Acutângulo, os 3 ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo, um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. E retângulo, um ângulo igual a 90 graus. Nós temos aqui um ângulo igual a 90 graus. Então, o meu triângulo é um triângulo retângulo. Então, o que pediu aqui foi: quais as medidas dos 3 ângulos internos do triângulo? O A vale 90, o B vale 40 e o C vale 50. Classifique este triângulo quanto aos ângulos. Esse triângulo é um triângulo retângulo. A letra C. Sabendo que AS é bissetriz, calcule os valores de x e y. Vamos lembrar.
bissetriz. Bissetriz parte em dois ângulos iguais. Então, toda vez que você ouvir falar de bissetriz, bissetriz parte em dois ângulos iguais. Então, sabendo que AS é bissetriz, AS. Se AS é bissetriz, parte em dois ângulos iguais. Então, quer dizer que esse ângulo vai ser igual a este ângulo. Se parte em dois ângulos iguais, calcular os valores de x e y. Sabendo que AS é bissetriz. Se AS é bissetriz, parte em dois ângulos iguais. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui e partir ele em dois pedaços iguais. Esse pedaço vai ser igual a esse pedaço. Então, eu já achei o valor do y. Se esse vale 45, o y também tem que valer 45. Porque é uma bissetriz. Se é uma bissetriz, partiu em dois ângulos iguais. Se os dois ângulos eram iguais, se esse é 45, esse também tem que ser 45. Logo, o y vai ser igual a 45. Pronto, achei o y. Agora, falta achar o x. Geometria, imaginação, precisa imaginar. Então, eu vou imaginar. Aqui, eu tenho dois triângulos, se eu partir ele. Vou pegar só esse pedaço aqui, ó. Vou desenhar ele aqui para vocês verem. Tá assim, A, S, B. Aqui 60, aqui X e aqui Y. Então, se eu pegar só esse triângulo aqui, ficou esse desenho aqui, certo? Eu sei que se eu somar os três ângulos internos do triângulo, a soma tem que dar 180 graus. Então, se eu somar o Y mais o X e mais os 60 graus, a soma dos três tem que dar 180 graus. Eu já sei qual é o valor do Y. O Y vale 45 graus. Mais X mais 60 graus igual a 180 graus. Virou uma equação, eu vou separar letra antes do igual, número sozinho depois do igual. A única letra que eu tenho antes do igual é X, igual. O número sozinho que eu já tenho depois do igual é 180. Aqui eu tenho mais 45, vem para depois do igual, vira menos 45. E tenho mais 60, vem para depois do igual, vira menos 60. Então, vai ficar x é igual 180 menos 60, 120. 120 menos 45, 5, 11 menos 4, 7. Então, o x vai ser igual a 75 graus. 180 menos 60, 120. 120 menos 45, 75. Então, o x vai valer 75 graus. Como que eu sei se minha conta está certa? Eu sei que aqui eles são iguais porque é bissetriz, parte em dois ângulos iguais. Então, eu tenho certeza que o y vale 45. 45 do y mais 60, 105. Com mais 75, 105. Com mais 75, 10, vai 1, 8 e 1, que vai dar 180. Então, o x vai ser igual a 75 graus e o y igual a 45 graus. Espero ter te ajudado. Boa sorte em seus estudos e não se esqueça, ao final desse vídeo, dê o seu like. E se você ainda não se inscreveu, inscreva em meu canal.